Cheguei! Eu sou Roberto Sasaki, sou colunista aqui no portal Contábeis. Olha, o assunto que eu vou tratar aqui, aliás, são dois assuntos, tá deixando contadores desesperados e também os empresários. Olha, trata-se de exclusão por excesso de despesas e exclusão de compras de mercadorias. A Receita Federal anda agindo de forma retroagida há 5 anos. Como assim? Estamos em 2022 e está fiscalizando 2017 e excluindo empresas do Simples Nacional, inclusive o MEI. E veja que esse tipo de exclusão faz com que tudo que se recolheu pelo Simples Nacional de lá para cá não tem validade, porque tinha que ter recolhido por outro regime. Portanto, o assunto é muito sério e acompanhe. Está no artigo 84 da Resolução CGSN 140 de 2018, exatamente o assunto que eu vou tratar. Beleza? O caput diz assim, primeiro eu vou ler, depois eu explico. A exclusão de ofício da microempresa ou da empresa de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos, esclarecendo. Exclusão de ofício é o fisco quem exclui o contribuinte, portanto é a Receita Federal, via de regra, certinho? E veja que eu incluí aqui, ó, ou do MEI também, pelo seguinte, o artigo 119 da resolução diz que se aplicam ao MEI as regras aplicáveis ao Simples Nacional, ME e EPP. Esclareço, a Lei Complementar 123, lá em 2006, criou regras para a microempresa e empresa de pequeno porte. Posteriormente, a Lei Complementar 128 de 2008 alterou os dispositivos da Lei Complementar 123 e incluiu no Simples Nacional o MEI, microempreendedor individual, que tem o CIMEI. Certinho? Muito bem. E tudo isso foi regulamentado pela resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. Antigamente era o 94 de 2011. Certo? Muito bem. E aí, do artigo 1º ao 99, ela trata do Simples Nacional, ME e EPP. E do artigo 100 ao 118, trata do microempreendedor individual MEI. E daí por diante, os dois, certinho? E aí o 119 está dizendo que aplicam-se ao MEI as regras aplicáveis à ME e EPP que não foram citadas ali do 100 ao 118. É o caso em questão. Portanto, o assunto sério aqui se aplica inclusive para o MEI, certinho? Veja, agora produzirá efeitos, inciso 4, já vou direto para o 4, que é o que interessa. A partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 anos calendários subsequentes, nas seguintes hipóteses. Aqui é uma situação que a empresa é excluída do Simples Nacional e ainda fica 3 anos sem poder optar pelo Simples Nacional, certinho? Nas seguintes hipóteses, 2 pontos. Aqui são 11 itens, mas o que interessa é dar linhas H, E, I. Certinho? O primeiro texto é válido para ambos. Então, por isso, olha, H. Se for constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera em 20% o valor dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. Esclarecendo, eu coloquei o parágrafo 7º aqui pelo seguinte, essas despesas pagas não ficou muito bem clara, muito mal colocada. Aí veio o parágrafo 7º depois, dizendo, entende-se por despesas pagas todos os pagamentos, portanto todas as saídas de caixa e banco. Então são os pagamentos de folha de salário, fornecedores, empréstimos, juros, todos os pagamentos. Certinho?
E quando se diz ingresso de recursos, aqui está autoexplicativo, são todas as entradas no caixa e conta corrente bancária, que são as receitas, que é a parte mais importante, e também os empréstimos contraídos, a integralização de capital, as doações recebidas, são todas as entradas. Agora veja, a gente ensina inclusive para criança de que não se pode gastar mais do que se ganha, não é assim? Só que aqui o legislador está sendo muito benevolente. Ele está dizendo que você pode ter pagamentos em 20% superior às entradas, desde que não estoure o caixa, é lógico. Certo? Muito bem. De repente, você tinha a empresa... De repente, a empresa tinha saldo de caixa ou banco conta movimento lá do ano anterior, um determinado valor que esse ano somado com as receitas, tá, dá para se ter dinheiro para gastar mais do que as entradas do ano. Esse é o raciocínio, certinho? Bom, agora veja que essa benevolência nasce onde? Na família. Veja que numa família, pai, mãe e filhos brasileira, a maior parte é classe média e classe baixa, o orçamento quase nunca fecha. Aí o que acontece? Hoje a regra do mercado está dizendo que quase 70% das famílias estão endividadas. Mas por quê? Veja que o orçamento não fecha. E aí vai para o cheque especial, pega empréstimo junto ao banco, usa cartão de crédito, e quando não dá, pega emprestado para a sogra, para o sogro, para o cunhado, para os amigos. Mas, de qualquer forma, o orçamento acaba fechando de uma forma ou de outra. Certo? Isso é a família. A ME, EPP e MEI são empresas de família. Se você analisar a legislação do Simples Nacional, veja que o legislador ele está indiretamente dizendo que a empresa do Simples Nacional ela é tão pequena que ela deve comprar e vender dentro do Estado. Tanto que quando ela compra fora, inclusive o MEI, a regra está dizendo que tem que pagar o quê? O diferencial de alíquota do ICMS. Em alguns lugares se dispensa, mas a regra está dizendo que tem que pagar. Quer dizer, incentivando a empresa a comprar e vender dentro do Estado, porque ela é como uma família, certo aí? E aí o legislador está dizendo, olha, a empresa de família ela é bagunçadinha. As pequenas em geral são. Claro que tem as organizadas também, mas ele está dizendo que eu vou ser tolerante em 20%. Você pode ter despesas pagas, ou seja, pagamentos, em até 20% superior aos ingressos do ano, do período, veja, do ano calendário. Certo? Esse 20% advém de onde? O legislador do Simples Nacional achou que 20% é uma tolerância razoável. Tanto que, se abrirmos um parênteses aqui e voltar a outra forma de exclusão, é o excesso de receita bruta. Veja que quando ocorre excesso de receita bruta em até 20%, é tolerável. A empresa continua dentro do Simples Nacional até 31 de dezembro e a exclusão só ocorre no ano seguinte. Agora, se estourou em mais de 20%, aí não é tolerável. Tá lembrado dessa regra? Fechando o parênteses, voltando aqui, ele está sendo tolerante em 20%. Certo? E mais ainda, o início de uma empresa, aquele primeiro ano, que todo mundo quando abre uma empresa diz, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. Mas se esquece que uma empresa, quando ela é criada, já começa a gerar despesa. Nós, contadores, sabemos disso, não é isso? Eu sempre conto aos meus alunos, desde lá do tempo de faculdade, que raciocine uma empresa como um copo daqueles de tomar cerveja. E comece a derramar areia dentro daquele copo. A areia vai subindo, até aquela primeira borda ali é custos e despesas, depois é que vem o lucro. Isso quer dizer que uma empresa, uma vez aberta hoje, ela vai ter despesas e custos por um determinado período, comprar, vender, etc. Tal, e que o lucro vai aparecer depois de algum tempo. 6 meses para algumas empresas, 10 meses para outras empresas, 1 ano para outras empresas. Enfim, o primeiro ano é difícil. Por isso o fisco está dizendo, o primeiro ano eu não vou te encher a paciência. Primeiro ano está excluído dessa regra aí. Você pode até extrapolar, não tem problema nenhum. Mesmo porque empresa que compra e vende mercadorias, no primeiro ano tem que encher a prateleira. Então, ela pode ter um estoque muito maior, compra de mercadoria muito maior
do que gasto com compra de mercadoria é muito maior. Às vezes pega até financiamento, empréstimo para isso, não é assim? Então ele está dizendo, primeiro ano não será computado. Vamos aos exemplos então, olha. Aqui está o ano calendário, que é o segundo, terceiro, quarto ano, não sei, certo? Não é mais o ano de início de atividade. A regra é, as despesas pagas, quer dizer, os pagamentos podem ser de até 120% dos ingressos de recursos no ano calendário. Exemplo de número 1. Ingresso foi 100 mil. Despesas pagas 115 mil. Será que está dentro da regra? Vamos fazer o cálculo. Ingresso 100 mil. Mais a tolerância de 20%, 20 mil. O limite é 120 mil. Ele poderia ter despesas, pagamento de despesa até 120 mil. E quanto que ele pagou? 115 mil. Portanto, está dentro da regra e não será excluída do Simples Nacional. Beleza? Vamos para o exemplo de número 2. Ingressos. Vou repetir. Vamos para o exemplo de número 2. Notas fiscais emitidas, 2 milhões de reais. Despesas declaradas, 1.800.000. Tudo isso está oficializado e a empresa então vai fazer uma contabilidade ou livro caixa. Está aqui, livro caixa. Entradas, 2 milhões. Saídas, 1.800.000. Saldo de caixa, 200 mil. E assim oficializou perante a Receita Federal. Certinho? Só que tem o seguinte. Essa empresa foi escolhida para ser averiguada, fiscalizada. E o auditor da Receita Federal pegou o CNPJ da empresa e falou, olha, essa empresa eu tenho que fiscalizar o ano que está quase para prescrever. Estou em 2022, então vou fiscalizar 2017. E ao cruzar as informações, porque o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, hoje permite que a Receita Federal tenha acesso a tudo que a empresa movimentou financeiramente no sistema financeiro ou nos bancos. Não é isso? Muito bem, ele encontrou aqui ingressos 4 milhões. Despesas pagas 3 milhões. Eita! E a empresa está declarando somente isso aqui? Então o auditor vai excluir a empresa do Simples Nacional. E mais, vai autuar a empresa e notificar de que nos próximos 10 anos ela não pode optar pelo Simples Nacional. Aí você diz, espera aí, Roberto, mas você não falou que é 3 anos? Pelo seguinte, aqui está. O parágrafo 2º do artigo 84 diz o seguinte. Para as alíneas H e I do inciso 4º, o prazo será elevado a 10 anos, caso seja constatada a utilização de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erros, com o fim de suprimir ou reduzir pagamento de tributo apurável na forma do Simples Nacional. É o caso em questão. Veja, artifício ardil quer dizer uma arapuca, uma enganação, uma armadilha. É uma armadilha, você está apresentando um livro caixa que não condiz com aquela realidade. E está induzindo o fiscal a acreditar que é isso aqui. Se ele não fizesse os cruzamentos, ele não descobriria. Então, veja que está induzindo o fiscal a erros e com o objetivo de reduzir o DAS do Simples Nacional. Portanto, está dentro desse parágrafo 2º e é isso que vai acontecer com essa empresa. Certinho? E isso é muito comum. Nós que somos contadores sabemos que a maior parte dos empresários não querem ou ainda não mudaram, não viraram a chave de que está vivendo a era digital. E que não dá mais para ela viver sonegando como sonegava, porque o fisco sabe de tudo. Ele tem o Big Brother, que é o SPED, nota fiscal eletrônica, tudo que entra, tudo que sai. Tanto que o fisco
A legislação tributária evoluiu já há muito tempo e faz com que quem está pagando dedure quem está recebendo. E veja que quando você paga salário do empregado, o empregado que é o contribuinte do salário da renda, mas você informa ele na DIF e informa para a Receita Federal. Olha a Receita Federal, paguei para esse empregado durante o ano todo 3 bilhões de reais. Se esse empregado no ano seguinte declarar imposto de renda apenas 2 mil reais, né, o cruzamento da Receita Federal vai pegar. Certo aí? Então, é melhor que você que tem escritório de contabilidade, você que tem cliente, você contador, passe a ter uma contabilidade mais consultiva, da consultoria aos seus clientes o tempo todo, orientação, até que mude a postura do seu cliente. Porque veja que o caso é sério, porque os seus funcionários no escritório estão recebendo esses documentos e estão achando que está tudo certo. Certo? E nós que somos contadores somos também auditores. E quando a gente enxerga a empresa, a gente já sabe que ela fatura mais do que aquilo lá. É só fazer uma circularização psicológica. Certo? Vamos para o segundo item. Aqui está. Item I, a linha I. Se for constatado que durante o ano calendário, o valor de aquisição de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de capital, for superior a 80% dos ingressos de recursos, no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. Então está fora também o primeiro ano. Primeiro ano o fisco não quer mexer com o contribuinte porque quer deixar ele crescer. Certo? E, esclarecendo, quando o legislador diz aqui aquisição, ele não está dizendo que é aquisição à vista, compra à vista ou a prazo, compra de mercadoria no ano. E quando se diz mercadoria, veja, para comercialização é de fato a mercadoria para revenda. Para industrialização é compra de matéria-prima para a fabricação de outro produto. Portanto, esse termo mercadoria na legislação tributária, não é só aqui, em toda a legislação tributária, é no raciocínio de mercadoria ou matéria-prima que nós contadores conhecemos. Certinho? Olha, deixa eu fazer um esclarecimento. Você que é contador, raciocínio. Na demonstração do resultado do exercício, você tem lá receita bruta de vendas, menos custo da mercadoria vendida, lucro bruto, não é isso? Aí vem as despesas, os tributos, imposto de renda, para chegar ao lucro líquido, não é assim? Nós sabemos que a margem bruta, esse lucro bruto, geralmente das empresas é muito mais que 20%. E o legislador está criando aqui uma margem bruta só de 20% para ser benevolente à empresa do Simples Nacional. Certinho? Então ele está dizendo, olha, você pode ter um custo com aquisições de até 80% das suas vendas. Claro que é de todos os ingressos, mas a maior parte é venda. Certinho? Ele está permitindo aí uma margem pequena aí de 20%. Portanto, se estoura isso, não vai ter perdão. Vai ser excluída e ainda ficar 3 anos fora do Simples Nacional. Quer ver? Aqui está. Ano calendário, portanto, já fora do início de atividade. Segundo ano, terceiro ano, daí por diante. Tá? Mercadorias adquiridas deve ser igual ou inferior a 80% dos ingressos de recursos. Essa é a regra. Exemplo, mercadorias adquiridas, 90 mil. Ingresso de recursos, 100 mil. Cálculo, ingresso, 100 mil. Percentual legal, 80%. Limite é 80 mil. Certinho? Situação número 1. Se a empresa apresentar no livro de inventário, porque toda empresa que opera com mercadorias está obrigada a escriturar o livro de inventário, que é apresentar o estoque final em 31 de dezembro. Tá ok? Então ele está dizendo que o estoque final foi 0. Se colocar dessa forma, essa empresa vai ser excluída do Simples Nacional e não poderá optar pelo Simples Nacional nos próximos 3 anos, porque extrapolou os 80% do ingresso. Certinho? Então, outro raciocínio é isso aqui. Na mesma situação, a empresa apresentou um estoque final de 10 mil. Aí está ok. É aceitável. Por quê? Porque, veja, a legislação tributária ela foi criada com o intuito de que as empresas cresçam. E que elas crescem.
certinho? Por isso, veja que essa regra aqui é válida, ressalvada hipótese justificada de aumento de estoque. Estoque é o que está lá na prateleira. Então ele está dizendo que, né, comprou 90 mil, mas, na verdade, sobraram 10 mil lá no estoque. Então ela está aumentando o estoque para o seu crescimento para o ano seguinte. Certinho? Então, nesse caso, é tolerável. E aí, então, ela não será excluída do Simples Nacional. Beleza? Olha, se você gostou deste conteúdo, clique aí no like e inscreva-se nesse canal, Portal Contábeis. E se você quer saber sobre esse assunto e outros relacionados ao Simples Nacional, eu tenho um curso completo chamado Simples Nacional e MEI e também outros cursos. Quer saber desses cursos? Acesse natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal. Tamo juntos!